Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje será o desenvolvimento da oralidade. Vamos nos aprofundar nas etapas que dividem esse processo. Então, o desenvolvimento da oralidade é um processo complexo que ocorre em várias etapas distintas, né? E cada uma com as suas próprias características e marcos. Para entender essas etapas, aqui é possível promover um ambiente mais propício para desenvolver com as crianças. Vamos para a primeira etapa. Olha só, a primeira etapa do desenvolvimento da oralidade, ela é conhecida como a fase pré-verbal. Ela se inicia ao nascimento e se estende até aproximadamente os 12 meses de idade. Nesse período, as crianças exploram e descobrem os primeiros sons da linguagem, emitindo diversos tipos de vocalizações que não possuem significado específico. Então, durante os primeiros meses de vida, o bebê utiliza choros e gritos para se comunicar, expressando necessidades básicas como fome, sono ou até o desconforto. Pessoal, a partir ali dos 3 meses, eles começam a balbuciar e a experimentar uma gama maior de sons em um processo conhecido como o balbúcio exploratório. Esses sons, eles se assemelham a conversas, pois o bebê utiliza tons e ritmos que imitam a fala, mesmo que ainda não estejam formando palavras, né, ou até frases com significado. É por volta dos 6 meses que o bebê entra na fase do balbúcio canônico, onde os sons emitidos começam ali a se assemelhar mais aos fonemas da linguagem materna. O canônico, muitas vezes caracterizado por repetições de sílabas como babá, dadá, é um marco importante no desenvolvimento da oralidade, pois indica que a criança está começando a controlar os movimentos dos lábios, da língua, das cordas vocais para produzir sons específicos. Então, no final ali do primeiro ano de vida, os bebês geralmente entram na fase do balbúcio variado, onde eles começam a combinar diferentes consoantes e vogais, produzindo uma variedade maior de sons. Nessa etapa, a criança já está se preparando para a próxima fase, que normalmente começa por volta do primeiro aniversário da criança. A fase pré-verbal é um período de exploração e experimentação de sons, onde ela desenvolve as habilidades auditivas e motoras necessárias para a fala. Mesmo que ainda não estejam produzindo palavras com significado, os bebês estão ativamente aprendendo sobre a linguagem e se preparando para as etapas seguintes. Vamos falar agora da segunda etapa, porque ela é conhecida como a fase de uma palavra. Então, ela inicia por volta dos 12 meses e vai até os 18 meses. Aqui, a criança começa a pronunciar suas primeiras palavras verdadeiras, geralmente nomeando pessoas, objetos ou ações que são familiares e significativas para ela. Então, durante esse período, frequentemente usam uma única palavra para comunicar uma ideia ou até um desejo inteiro. Por exemplo, dizer bola pode significar quero a bola, veja a bola ou até a bola está rolando. Pessoal, embora cada palavra seja usada para expressar uma gama de significados, é justamente nessa fase que a criança começa a entender que os sons específicos, eles têm significados associados e podem ser usados para se comunicar com outros. Então, lembre-se que a compreensão da criança é geralmente mais avançada do que a sua habilidade de expressão nessa etapa. Ou seja, embora possa dizer apenas algumas palavras,
ela entende muito mais, incluindo instruções simples e nomes de vários objetos e pessoas. Repetir palavras e associar elas a objetos, pessoas e ações específicas ajudam a criança a expandir o seu vocabulário. Além disso, pessoal, é importante responder positivamente quando a criança tenta se comunicar, né? Mesmo que nem sempre seja fácil entender, né, às vezes, o que ela está tentando dizer. É um período de grandes conquistas na jornada da oralidade infantil. Então, as primeiras palavras verdadeiras da criança marcam o início de sua capacidade de se comunicar verbalmente com os outros e expressar as suas necessidades, os seus desejos e observações sobre o mundo ao seu redor. A terceira etapa ocorre geralmente entre 1 ano e meio e 2 anos e ela é conhecida como a fase de 2 palavras. Então, durante essa fase, as crianças começam a combinar palavras para formar frases curtas, simples, geralmente compostas por 2 palavras que estão semanticamente relacionadas, como mamãe, vem ou quero suco. A ordem dessas palavras costuma ser correta, ok? Refletindo ali a estrutura básica da língua materna. Ainda que a gramática seja simples e omita palavras não essenciais, a criança é capaz de transmitir mensagens mais complexas do que na fase anterior. Este é o período em que elas começam a compreender e também usar palavras que representam conceitos mais abstratos, como posse, por exemplo, meu brinquedo, por negação, não quero, por localização, o cachorro fora. Para apoiar aí o desenvolvimento nessa fase, os cuidadores podem interagir ativamente com ela, ampliando as suas frases curtas para frases completas. Por exemplo, se a criança disser, mamãe, vem, o adulto pode responder, sim, a mamãe está vindo. Isso não apenas ajuda a criança a adquirir uma compreensão da estrutura da frase, mas também a expandir o seu vocabulário e a sua compreensão de conceitos linguísticos. Ao começar a combinar as palavras para formar as frases curtas, a criança ela desenvolve uma compreensão mais profunda da linguagem, aprimorando ali as suas habilidades de comunicação. E embora a linguagem ainda não seja simples nessa fase, não é mesmo? A capacidade da criança de expressar uma série mais ampla de ideias e intenções está claramente emergindo. Bem, pessoal, por hoje é só. Nós daremos continuidade a esse assunto na próxima aula. Até mais!